Olá amigos, boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui em mais uma quarta-feira de estudo e de meditação, reflexão em torno de um tema interessante para nossas vidas, para o momento que vivemos. E o título que nós trouxemos hoje, Perturbações Morais. Então são textos que trazemos aí para a nossa apreciação, Palavra dos Espíritos, e que é muito importante para a nossa reflexão. Antes, porém, está aí no nosso WhatsApp, nosso Instagram, para que vocês possam estar divulgando, compartilhando, utilizando o nosso número para encaminhar nomes para tratamento à distância, aquelas pessoas que não podem se deslocar até a nossa instituição. Esses nomes nós fazemos uma oração hoje, no final do estudo, e encaminhamos esses nomes para a nossa instituição, que funciona toda segunda-feira, às 20 horas, com trabalho presencial. Tá bom? Nós vamos colocar para vocês um trecho do Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 35, e vamos fazer a leitura, a oração, e voltamos aqui para esse tema e ver o que a espiritualidade nos orienta. Perturbações morais. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Convidamos a todos a buscarmos a nossa mente, elevar até o plano maior da vida, até Deus nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, a te rogar, Senhor, as bênçãos, o amparo e a proteção divina para todos nós,
para que a nossa mente busque a sintonia, o equilíbrio, a harmonia interior, a fim de que o estudo de hoje possa nos trazer os conhecimentos, os ensinamentos necessários à nossa aprendizagem para melhor conduzir as nossas vidas. Que a tua paz e o teu amor permaneça conosco agora e sempre. Graças a Deus. Muito bem, amigos. Nós então trouxemos aqui uma passagem tanto de André Luiz como de Emmanuel, e que nós vamos apreciando aqui sempre ao final do nosso texto, né? Ou é a lição completa, ou é parte de algum texto, de algum livro, de alguma mensagem. A verdade é que nós colocamos sempre uma referência, ela fica gravada aqui nas nossas aulas, que você pode estar revendo sempre que quiser, e para que possamos ver aquilo que a espiritualidade nos orienta em relação aos temas que trazemos, tá bom? Então nós vamos começar com uma mensagem, uma orientação de André Luiz, que está lá no livro Mecanismo da Mediunidade. Então ele fala dessa maneira em relação a esse tema, perturbações morais. Não nos propomos analisar aqui as personalidades psicopáticas do ponto de vista da psiquiatria, nem focalizar as chamadas psicoses de involução ou a demência senis, claramente necessitadas de orientação médica. Recordaremos, contudo, que na retaguarda dos desequilíbrios mentais, sejam da ideação ou da afetividade, da atenção e da memória, tanto quanto por trás de enfermidades psíquicas clássicas, como, por exemplo, as esquizofrenias e as parafrenias, as oligofrenias e a paranoia, as psicoses e neuroses de multifara expressão, permanecem, por trás de tudo isso, permanecem as perturbações da individualidade, transviada do caminho que as leis divinas lhe assinalam a evolução moral. Então André Luiz está nos mostrando que além desses quadros humanos, materiais, que a ciência estuda, determina, classifica, a orientação médica está presente, ele quer nos afirmar que além disso, por trás de tudo isso, nós temos um desvio mental, que ele chama de perturbações morais. Então, algo de conduta em relação ao passado fizemos para vivenciar na encarnação presente esses quadros. Então ele vai além, ou seja, é preciso nós enxergarmos que além dessa condição humana e material, quadros de doenças físicas, em que a ciência está presente e analisa, classifica, existe as perturbações individuais que foram transviadas ao longo do caminho perante a lei divina e que determina, enquadra o nosso quadro de evolução moral. Então é isso que ele quer mostrar, numa expressão bem simples, que além desses quadros, que são consequências, são reações de atos cometidos em termos de desequilíbrio, de perturbação individual. Muito bem. Aí na frente, na sequência, ele vai falando. Enquanto se lhe mantém a internação no instrumento físico transitório, até certo ponto ela consegue ocultar no esconderijo da carne os resultados das paixões e abusos, extravagâncias e viciações a que se dedica. Então,
essa expressão física, material, essa condição que é transitória, a um certo momento, ela esconde o real acontecimento que em vidas passadas causamos e que é ocultada por essas expressões como consequência de nossos atos. Assim vive, nós vamos colocar para vocês aí na sequência, que ele fala, assim vive na paisagem social em que transita, até que arredada de semelhante vaso pela influência decisiva da morte, não mais suporta o regime de fantasia, obrigando-se a sofrer em si própria as consequências dos excessos e ultrajes com que imprevidente se desrespeitou. Então André Luiz está afirmando, meus irmãos, que esses quadros de demência, esses quadros classificados, esquizofrenia, como nós colocamos aqui, que ele colocou, e se esconde um desequilíbrio íntimo, perturbação individual, e que às vezes se passa ao longo de uma vida, como consequência de atos cometidos no passado, mas que com a morte, retornando ao mundo espiritual, essa fantasia, esse esconderijo se desfaz e passamos a sofrer conscientemente, vamos colocar assim, né? As consequências dos excessos, dos abusos que nós causamos em relação à vida passada. Lá no Livro dos Espíritos, você vê que a espiritualidade responde a Kardec que quando nós desligamos do corpo físico, muitos quadros desse voltam ao seu normal em termos de fluência mental, a ponto de termos a consciência do porquê reencarnamos com aquelas limitações. Porque mesmo nesses casos, todos os casos nós já colocamos aqui, são estudos e planejamentos feitos com antecedência, no qual nós participamos. Sendo assim, nós temos consciência daquilo que vamos viver e temos consciência do real processo que existe por trás de tudo isso, onde nós mesmos causamos as situações no qual se expressam como consequências de nossos atos. E André Luiz afirma que no momento da morte a gente vê todo esse panorama real e vamos entender com clareza as causas de tudo isso. Na sequência ele fala, torturadas por suas próprias ondas desorientadas a reagirem incessantes sobre os centros e mecanismos do corpo espiritual, cai a mente nas desarmonias e fixações consequentes. E, porque o veículo de células extrafísicas que a serve, o corpo físico, depois da morte, é extremamente influenciável, ambienta nas próprias forças os desequilíbrios que a senhoreiam, consolidando-se-lhe, desse modo, as inibições que, em futura existência, dominar-lhe-ão temporariamente a personalidade, sob a forma de fatores mórbidos, condicionando as disfunções de certos recursos do cérebro físico por tempo indeterminado.
Então nós vemos, por essa complexidade que André Luiz traz, que esses quadros, eles prosseguem não só no mundo espiritual após o desencarne, como em futuras reencarnações, onde nós vamos ainda sofrer consequências, a ponto de, com a consciência mais plena, mais real, mais viva, nós vamos ter as limitações daquilo que queremos como conquista, como realizações, que foram esses desejos que abusamos no passado e que na presente vida ou nas subsequentes existências nós ainda vamos carregar as consequências de todos esses atos. Esse estudo nos ajuda a compreender a real situação daquele que trazem as suas limitações. Nos faz pensar que a vida é justa, que os planos divinos não brincam e que planejam com seriedade e que nada ocorre por acaso. Nenhuma limitação física, mental. E por essas semanas temos presenciado, né, a Paralimpíadas, que vemos quadros complicadíssimos de limitações, mas que através da luta, do esforço, cada um tem vivido da melhor maneira possível. E que essas limitações, elas são momentâneas. Porque quando nós estudamos a constituição do espírito, não há deformidades mentais, físicas. Isso são expressões somente do corpo físico. E a consciência que nós temos habitando esses corpos demonstra a nossa necessidade de evolução. Porque muitos vão ter a consciência espiritual do entendimento, segundo o conteúdo de André Luiz, da real situação porque vivem daquele jeito. E que todos nós, dentro das nossas limitações, muitas vezes nós estamos no final de todo esse processo. É por isso que muitos de nós não conseguimos determinadas realizações com facilidade, mesmo que buscando com muita ênfase, e que fazem parte dessas limitações, desses bloqueios. Temos uma consciência plena, consciente, mas nós temos as limitações no campo do estudo, no campo das conquistas. E esses dias da Paralimpíada nós temos visto aí que o espírito é indivisível, a mente é dinâmica. A prova são as possibilidades de conquista dentro do esporte, né? Dentro, a gente vê nas reportagens a inteligência plena daqueles companheiros, nossos irmãos que estão nessa luta. E que todos estão caminhando para o processo evolutivo, como todos nós. Cada um fazendo o seu caminho da maneira que conseguem, né? E que é importante a gente ter essa visão espiritual para enxergar com clareza que esses momentos são importantes para todos nós, para aquele que vive diretamente, para todos nós que sofremos consequências, para todos nós que achamos que podemos conquistar tudo, mesmo com esforço. Não estamos falando daqueles que se acomodam, mas aqueles que lutam firmemente e que muitas vezes têm que compreender determinadas conquistas que não almejamos, não conseguimos, por conta dessas limitações como consequência de nossos atos. Em outro livro, Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz ele vai nos trazer um complemento sobre essa perturbação interior. E ele fala assim, ó, vamos colocar para vocês aí, qualquer grande perturbação interior chama-se paixão ou desânimo, crueldade ou vingança, ciúme ou desespero.
pode imobilizar-nos por tempo indefinível em suas malhas de sombra, quando nos rebelamos contra o imperativo da marcha incessante com o sumo bem. Então é muito importante o estudo, a compreensão da passagem, para que possamos entender que essas perturbações interiores, elas expressam um conteúdo espiritual muito grande, que precisamos trabalhar muito nesse campo, para que, através do campo do bem, através das ações benéficas, e que estão ao alcance de qualquer um, com limitações físicas ou não, nós podemos fazer algo, nós podemos produzir algo no campo do bem, e não navegarmos nesse campo aí da vingança, do ciúme, porque são esses atos que vieram como consequência das situações aqui estudadas, e que é importante em qualquer época, em qualquer momento, o esforço nosso para a aprendizagem, né, importante no nosso crescimento espiritual. Ainda André Luiz, num livro chamado Senda para Deus, ele fala assim, sobre intitulamos Silêncio e Oração, que ele vai falar da perturbação também. Toda perturbação pode ser limitada pelo silêncio, até que se lhe extinga o núcleo de sombra. Ou seja, é um processo já de tratamento. Toda impropriedade mental desaparece se lhe antepomos à luz da oração. Se antepomos à luz da oração, então esse quadro, toda impropriedade mental, ela desaparece. Olha que legal. Então toda perturbação pode ser limitada pelo silêncio, até que se lhe extinga o núcleo da sombra. E esse silêncio fala de campo interior. Por isso que no texto anterior nós colocamos aí a perturbação interior, e que nós podemos equilibrar através do silêncio, mostrando para nós a postura em termos de conduta. E toda impropriedade mental desaparece se lhe antepomos a luz da oração. Então estamos a caminho. Ele conclui assim nesse texto: todo desequilíbrio engenhado pelas forças das trevas é suscetível de se regenerar pela energia benéfica do serviço, campo do bem, trabalho incessante no supremo bem, como ele fala no texto anterior. Então, importantíssimo todos nós trazermos um esforço, um empenho, para que em qualquer situação possamos fazer algo de bem. E para finalizar, Emmanuel, no Caminhos de Volta, ele fala das labaredas da perturbação. Ele fala: o Senhor, porém, não espera de nós outros qualquer fórmula milagrosa que venha extinguir de imediato. O Senhor, porém, não espera de nós outros qualquer fórmula milagrosa que venha extinguir de imediato as labaredas da perturbação. Entretanto, onde estivermos e com quem estivermos, pede o nosso copo de água fria. Então, diante de qualquer situação, nessa palavra de Emmanuel, nós precisamos fazer um pouco. Não tenho condição de apagar uma labareda, mas eu vou dar minha contribuição de um copo d'água. Copo de água fria, para ir minando, trabalhando essas questões íntimas, essa labareda da perturbação. Não queiramos eliminar de uma hora para outra, não damos conta muitas das vezes. A luta é muito grande, trazemos isso de várias e várias e várias encarnações. Não é de uma hora para outra que nós vamos conseguir eliminar todo esse processo, mas um copo de água fria, para começar, isso está ao nosso alcance. Trabalhemos nisso. Em qualquer situação, todos nós nos enquadramos nessas perturbações, seja ela qual for o nível, e precisamos e podemos fazer algo. Basta começarmos, ao menos, com um copo de água fria. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai Jesus, nossa Madre Mestre, possa abençoar a todos nós nesse esforço de aqui estarmos estudando, meditando, refletindo, para encontrar forças para colocar em prática esses ensinamentos,
porque é preciso fazer algo no momento que formos chamados à vida verdadeira, à vida espiritual, possamos estar melhores do que chegamos e que possamos trabalhar diariamente, dioturnamente, melhor dizendo, para que não tenhamos descanso e trabalhemos da melhor forma possível para nos equilibrarmos e encontrarmos o caminho da luz. Que as bênçãos de Jesus possam estar conosco. Nós convidamos a todos agora para fazermos a nossa oração em favor dos nossos irmãos que mandaram seus nomes para tratamento. Elevemos nosso pensamento ao plano maior da vida e queremos rogar, Senhor, as tuas bênçãos, o teu amparo e a tua proteção divina para todos nós. Que esses estudos possam nos trazer conteúdos que possam alavancar a nossa mente para o campo do bem, para o esforço de mudança interior. Que todos os dias possamos ter acordados para a realidade espiritual e que possamos fazer algo a cada dia para nos tornar melhores e que façamos em favor do campo do bem, em favor do nosso próximo, porque assim estaremos fazendo por nós mesmos, moldando nosso espírito dentro de uma conduta, dentro de uma projeção que a espiritualidade espera de nós, para que ao findar de nossas vidas possamos estar em melhores condições. Que essas bênçãos, Senhor, possam ser dirigidas em favor de todos os irmãos que estão em tratamento em nossa casa, aqueles que mandaram seus nomes para tratamento à distância, aqueles que já se encontram em nosso caderno, tanto no dia de hoje como nos dias de segunda-feira na nossa instituição. Que o amor de Mãe Maria Santíssima possa nos acobertar a todos. Que a tua luz e o teu amor esteja conosco agora e sempre. Graças a Deus. Muito bem, meus amigos. Agora aí o nosso trabalho social, a distribuição de cestas básicas e o que fazemos com a contribuição de todos vocês e que é importante continuar, porque isso faz parte aí do nosso trabalho de assistência, do campo do bem. São ações importantes, porque ainda está muito difícil, né? Os valores estão muito altos e todos nós temos dificuldades. Imagina os nossos companheiros que estão nesse quadro de vulnerabilidade e que precisam de nossa ajuda. Essas famílias são todas cadastradas em nosso trabalho de assistência, lá no posto de assistência Francisco de Assis, que nós realizamos agora lá na Nova Colina. Também fazemos um trabalho com as mãezinhas grávidas, sempre que tem, sempre que é possível, tá bom? E aí são os itens, né, que a gente distribui tanto da cesta básica como dos itens do enxovalzinho. E aqui os dados que você precisa para poder continuar contribuindo conosco. É muito importante a sua contribuição. Essa contribuição é feita exatamente para o trabalho de assistência da cesta básica e do enxovalzinho, tá bom? As outras campanhas, os outros trabalhos que a gente faz é para melhoria do nosso ambiente, está melhorando lá, graças a Deus, com o esforço de muitos companheiros que têm nos ajudado, com o trabalho da instituição. Então é muito importante todos nós trabalharmos em todas as frentes para que possamos melhorar o nosso trabalho de assistência e melhorar o nosso ambiente físico, para que melhor possamos atender as nossas famílias. Que as bênçãos de Jesus estejam conosco, que vocês possam continuar nos ajudando, não só com a distribuição dos recursos, né, que vocês doam, como convidar outras pessoas para acompanhar esse trabalho, não só da assistência, como do nosso estudo. Está aí o nosso WhatsApp, nosso Instagram, curta o nosso vídeo. É importante você dar um joinha lá, você sempre vai ser notificado quando estiver próximo de iniciar a nossa reunião, toda quarta-feira, às 20 horas. Quando convidar as outras pessoas, lembrar que não precisa de link. Basta entrar no YouTube, digitar GR Sobradinho, automaticamente vai cair aqui na nossa reunião. Que as bênçãos de Jesus estejam conosco e até quarta-feira que vem com um novo estudo para a nossa apreciação. Um abraço carinhoso a todos. Até lá.